Ok, vamos começar, né? Vamos lá. Então, aula 9, conclui a terceira unidade aí. A gente vai fazer hoje resolver alguns problemas simples em eletrostática usando a equação de Poisson-Laplace. Tá? Vai mostrar mais ou menos algumas técnicas de solução de equações diferenciais e depois, na próxima aula, a gente vê de forma mais detalhada como resolver problemas de valores de fronteira em eletrostática, né? Os nossos exemplos são problemas assim, que já têm alta simetria, que podem ser resolvidas provavelmente pela lei de Gauss ou por outras técnicas, mas aqui a gente vai mostrar uma técnica de solução usando solução ou soluções de equações diferenciais, né? Os problemas de valores de fronteira, né, geralmente envolvem a solução de uma equação diferencial para o potencial ou para o campo, certo? Se for para o campo, são as equações de Maxwell. Se a gente usar a função potencial, a gente vai ter uma equação diferencial de segunda ordem. No caso da eletrostática, vamos considerar que você tem a distribuição de carga em um meio homogêneo, que seja linear e isotrópico, né? Linear, homogêneo e isotrópico, certo? Então, quer dizer, em todo meio a permissividade é conhecida, epsilon, distribuição de carga é conhecida. Esse meio tem uma fronteira que pode ser um infinito, uma região infinitamente extensa, né? Ou pode ser uma região dentro de um eletrodo, por exemplo, né? De uma região entre armaduras elétricas, entre condutores. Bom, nós temos aí as equações de Maxwell para as grandezas D e E, né? Divergente de D igual a ρ, e o campo E rotacional. Vou ficar fazendo isso. Bom, para o meio linear homogêneo isotrópico D vale epsilon E, né? Para o meio linear, na realidade, né? Quando eu jogo aqui dentro, daí fica divergente de epsilon E, e se o meio for homogêneo, ou seja, se epsilon não depende das coordenadas, então isso aqui sai da derivada, né? Fica epsilon divergente de E, e o epsilon vem para cá, então fica divergente de E igual a ρ sobre epsilon, né? Dessa condição, nós sabemos que um campo irrotacional é obtido do gradiente de uma função escalar. Esse sinal negativo tem uma razão, né? Saiu naturalmente essa forma. Então, se eu pego E igual a menos gradiente φ, fica divergente aplicado no gradiente, uma operação dupla, que dá o laplaciano, né, de uma função escalar, que é o potencial, né? Então, com sinal negativo, você tem uma equação de segunda ordem, que é chamada equação de Poisson, né? É uma equação diferencial não homogênea. Por que não homogênea? Porque o segundo membro é não nulo, certo? Então, a solução dela depende da forma dessa função ρ, né? Há situações em que a densidade... Bom, a densidade que aparece aqui é a densidade de carga volumétrica, né? Há situações em que essa densidade de carga volumétrica é nula, né? Por exemplo, você tem aí um capacitorzinho, tá certo? Você tem um eletrodo de diferença potencial, né? Por exemplo, né? V volts, 0 volts. Condutor, certo? Nessa região, não tem carga de volume, né? Tem carga de superfície nesse eletrodo positivo aqui e nesse eletrodo aterrado aqui de baixo. Mas são cargas de superfície, não são cargas volumétricas. Então, essencialmente, carga volumétrica não existe, então, na região de interesse,
O laplaciano da função potencial é zero e o potencial tem que se amarrar a esses valores na interface. Então, a carga de superfície aparece indiretamente, né, quando você amarra o valor do potencial na interface, algo que a gente vai fazer mais na próxima aula, tá certo? Um pouquinho nessa aula também. Né? Então, nessas situações em que a densidade de carga volumétrica é nula, né? Então, isso aqui é volume, tá certo? Carga de volume, né? Com metro cúbico. Então, a equação de Poisson vira uma equação homogênea, porque o segundo membro é zero, chamada de equação de Laplace. Então, se você olhar a equação de Poisson, o que ela vai admitir, né? Toda equação não homogênea, seja laplaciano de φ, igual a menos ρ sobre epsilon. Toda equação não homogênea tem uma solução da equação homogênea, ou seja, quando isso aqui é zero, mais uma solução particular que depende dessa forma aqui. Essa solução é geral, certo? É uma função que aparece, um tipo de função, ou dois tipos de funções diferentes, combinação de funções, que é sempre para cada sistema de coordenadas, vai ter sempre a mesma estrutura, certo? Isso aqui muda em função desse ρ. Né? Bom, e o resultado final vai depender de que forma o potencial é amarrado na fronteira, certo? Ele é constante, tá certo? Ele varia, de que forma ele varia aqui na superfície. Então, a gente precisa especificar, para ter a solução final única, né, dessa equação diferencial, precisa da condição de fronteira. Então, os problemas de valores de fronteira, por isso que a gente chama problema de valores de fronteira, porque para resolver o problema no fim, eu preciso especificar alguma coisa de potencial. Então, na fronteira, por isso que a gente chama problema de valores de fronteira. Então, como é que são esses problemas? Né? Primeiro, obter a solução da equação diferencial, que é uma solução geral, né? Então, φ, ela vai ter o quê, né? Vai ter constantes arbitrárias, né? Certo? Obter a solução geral, obter um campo elétrico. Essas constantes, de que forma você obtém ela? Bom, resolvendo de que forma o potencial está amarrado na fronteira. Daí você determina as constantes. E com isso você tem tudo que é elétrico, né? Você obtém o campo elétrico, e daí você obtém as características elétricas da estrutura, por exemplo, a carga num eletrodo, tá certo? Diferença de potencial entre superfícies, etc. Né? Ora, para problemas de alta simetria, nós já problemas de que o potencial depende de uma variável, geralmente, né? A gente pode calcular. Oxe, espera aí só um minuto. Apareceu aqui meu. A gente pode calcular. A gente pode resolver por integração direta. A gente já resolveu, na realidade, tá certo? A equação de Poisson, né? Então, daqui a pouco a gente vai ilustrar isso aí. Vou fazer alguns exemplos, né? Nosso objetivo hoje é fazer isso, é estudar algumas situações e mostrar como resolve a equação diferencial de segunda ordem. Está faltando uma página aqui, né? Está faltando a página 2. Engraçado, né, rapaz? Eu baixei essa aula, veio sem uma página. Aqui tem a página 4, 3. Essa aqui, eu não sei por que está faltando a 2. Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, é isso mesmo, está certo. A numeração está errada, mas está correta. Bom, então foi isso que a gente falou, né? Olha, como é que é a solução da equação de Poisson? Qual é a solução dela? A gente já resolveu antes, certo? A solução dessa equação, que é laplaciano igual a menos ρ sobre epsilon,
num meio linear homogêneo isotrópico, dada a distribuição de carga, um elemento de volume no ponto x', no ponto x, nós já resolvemos essa equação. A solução é essa aqui. Tá? Potencial num ponto qualquer é aquela integral que nós já tínhamos obtido. Tá? Então, essa é uma forma de calcular o potencial. Você resolve uma integral, certo? A outra forma é resolver uma equação diferencial. Às vezes é mais fácil fazer por equação diferencial. Tá? Tá? Muito bem. Vou fazer alguns exemplos, para dar uma ideia de como a gente usa equações diferenciais para resolver problemas governados pela equação de Poisson. Primeiro, considere esse problema que a gente já conhece, né? Uma carga pontiforme na origem. Qual é o potencial? No meio de permissividade epsilon. Ora, existe uma densidade de carga associada a essa carga, né? Essa carga tem a ela associada uma densidade de carga ρ, certo? Mas a densidade de carga é muito especial, né? A densidade é zero fora da origem e é muito alta na origem, tal que é a carga total de Q. Certo? Então, para R diferente de zero, ρ é igual a zero, né? Então, a equação satisfeita é Laplaciano de φ igual a zero. Equação de Laplace. Ora, como é que é o Laplaciano de φ igual a zero em coordenadas esféricas, né? Laplaciano de φ igual a zero, quando eu sei a priori que φ só depende de R. Né? Então, isso aqui vai dar 1 sobre R2, derivada total, porque é a função só de uma variável, ddr, de R2, dφ dr. Essa é a equação Laplaciano de φ igual a zero para uma função que só depende de R, né? Se eu multiplicar por R2 ambos os membros, eu tenho que ddr disso aqui dá zero, ou seja, isso aqui é uma constante. Primeira integração, né? A derivada de uma função dá zero, porque a função é constante. Então, aqui está entre parênteses dá uma constante. Chamar de uma constante, botar um sinal aqui, porque esse sinal vai embora quando eu fizer a segunda integração. Você tem, então, dφ dr é igual a... Para ficar igual a nota de aula, chamar de menos b, tá certo? Lá eu usei b. Menos b, né? Isso aqui vai dar menos b sobre R2. Uma segunda integração agora vai dar a solução final. Integral de 1 sobre R2 é menos 1 sobre R, com menos dá mais. E aparece uma segunda constante, chamada de A. Dá A mais B sobre R. Ou seja, essa é a solução da equação de Laplace, que é válida fora da origem, né? Certo? E vai tentar estender essa solução até a origem. Observe que tem uma singularidade na origem, né? B sobre R. R igual a zero dá infinito, né? Potencial. É porque tem uma carga lá, certo? Bom, então, para a gente resolver a equação diferencial, a gente resolver a solução geral, daí tem que determinar A e B, certo? Ok? Bom, primeira consideração. Quem é o potencial para R tendendo ao infinito? Bom, eu que digo, tá certo? Eu posso dizer, bom, o potencial é nulo no infinito. Vamos assumir que ele é nulo, então ele vale V volts, certo? Se ele é nulo no infinito, por exemplo, né, vamos assumir que limite de quando R tende ao infinito é zero. Então, usando dessa forma, quando R tende ao infinito, isso aqui vai para zero, né? E fica A, ou seja, A igual a zero. Se eu falar assim, não, potencial para R tende ao infinito vale V, certo? V0. Então, A seria igual a V0. Eu somaria V0 a solução. Tá? Então, vou assumir que o potencial é zero no infinito. Então, você tem a solução. Eu determinei a primeira constante, A, de uma equação diferencial. Então, a solução agora passa a ser o quê, né?
Bom, e quem é B? A B só pode ser determinado agora conectando o problema com a carga que está aqui na origem, certo? Então, olha, a gente só faz isso, só se eu integrar, só obter essa conexão, se eu integrar em torno da origem, né? Se eu pego o Laplaciano, olha para ambos os membros aqui, Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon, né? Levando em conta essa função, certo? Então, voltando, né? Agora, levando em conta a origem, eu teria que usar Laplaciano de φ igual a menos ρ sobre epsilon, embora eu não saiba que densidade é essa. Então, para aparecer a carga, o que eu faço? Ora, uma forma de aparecer a carga é integrar em torno da origem ambos os membros, né? Integral de volume. Por que eu faço isso? Porque a integral de ρ dv, mesmo sem eu saber quem é ρ, vai dar quem? Num raio, numa região R menor ou igual a R0. R0 é muito pequeno, tá certo? Um raiozinho pequenininho. Né? Então, você vai ter numa região R menor ou igual a R0, integral de ρ dv. Olha, essa integral, independentemente da forma de ρ, vai dar a carga da origem. Então, isso aqui vai dar menos Q sobre epsilon. Olha, e como é que eu relaciono isso com a constante B que está aqui? Né? Bom, daí a gente vai usar o nosso teoremazinho lá da análise vetorial, né? Integral de Laplaciano, é a integral do divergente do gradiente de φ, que pelo teorema de Gauss dá o fluxo desse vetor na superfície de raio R igual a R0. Tá? Eu peguei aqui a carga, peguei uma esferinha de raio pequeno, raio R0. Aqui está a carga, né? Está localizado na origem, dimensão física zero, mas tem uma integral do ρ dv da carga aqui. E agora resta calcular esse fluxo. Olha, isso aqui eu sei quem é, certo? Eu sei quem é φ, né? Gradiente de φ é a derivada de φ dr a R, né? Dá menos B sobre R2 a R. Então, o gradiente de φ na superfície de raio R0 vai ser menos B sobre R0 ao quadrado a R. Por sua vez, o elemento de área é R0 ao quadrado de ômega, que é um elemento de ângulo sólido, a R. Então, R0 ao quadrado cancela, isso aqui vai dar o quê? Menos B, integral de 0 a 4π de ômega, né? Certo? R0 ao quadrado cancelou. Ângulo sólido integra para dar 4π, esfero-radianos, dá menos 4πb. Daí eu estou determinando quem? A constante B, certo? Então, B é igual a Q sobre 4π epsilon, né? Pronto, resolveu a segunda constante. Equação diferencial. Potencial de uma carga pontiforme é Q sobre 4π epsilon R, que é a solução que cai para zero no infinito, que é já conhecida, né? O potencial de uma carga pontiforme dá para essa expressão. Mas observe que a gente resolveu, no fundo, uma equação diferencial. É outra técnica, certo? Né? É uma outra técnica. Tá? Resolveu, as constantes foram obtidas sabendo a condição no infinito, que é a superfície que limita a região, e conectando o potencial com a carga, ou seja, nesse momento eu precisaria fazer essa integração, né, quando isso acontece, tá certo? Então, esse é um exemplo de distribuições de carga que não são volumétricas, são difíceis de descrever por uma função de densidade, mas a função de densidade, no fundo, você não precisa saber quem é, certo? Basta você integrar em torno da distribuição. Né? Vou fazer mais um exemplo aqui.
esse exemplo aqui, né? Esse exemplo é um pouco diferente do que a gente fez até agora, né? Você tem uma linha de carga, cuja densidade não é volumétrica, né? Densidade linear, coulomb por metro, no eixo Z. Digamos que isso aqui seja o eixo Z. Eu podia ter essa linha de carga sozinha e resolver o problema, mas eu tenho uma linha de carga envolta por um cilindro infinitamente extenso aterrado, certo? Então, meu domínio é a região entre o eixo Z e a superfície do cilindro. Né? Certo? Então, eu tenho uma imposição ao potencial. Ele é zero na parede do cilindro, certo? Equação de Poisson é essa, né? Tem uma carga aqui, certo? Tipo de densidade de carga volumétrica que dá esse valor aqui. Né? A gente vai assumir também, mesmo sem conhecer, a gente vai resolver o problema. Então, você tem Laplaciano de φ menos ρ sobre epsilon, para R diferente de zero, Laplaciano de φ igual a zero, né? Saindo da origem. Mais uma vez, por simetria, o potencial só depende de uma variável. Né? Então, a equação é a equação homogênea, primeiro que a gente resolve. Em cilíndricas dá essa equação aqui, né? Sobre R, ddr de R, dφ dr. Mais uma vez, o mesmo procedimento, né? Você vai ter ddr de R dφ dr igual a zero. Então, isso aqui dá uma constante, né? R dφ dr vai dar uma constante, chamar de B, para ficar igual aqui, tá? Tem, então, dφ dr pronto. Uma nova integração vai dar uma nova constante, mais a integral de 1 sobre R, que é o logaritmo, né? Então, aqui você tem a solução geral. Novamente aparecem as constantes A e B que você precisa determinar, certo? Bom, uma constante vai obter de que condição, né? Que o potencial em R igual a A, que é essa superfície aqui, raio A, vale zero. Né? Então, uma condição é o quê? Uma equação, certo? Precisa de duas equações, porque são duas incógnitas, certo? A e B. A mais B log de A igual a zero. Condição 1, tá certo? Só tem outra possibilidade de condição agora se eu integrar em torno do eixo Z, para obter a carga, né? Se eu pego um cilindrozinho de raio bem pequeno, certo? De um certo comprimento, né? Chamar de comprimento L. O raiozinho desse cilindro é um Rzinho zero, tá certo? Então, a integral de volume do Laplaciano, né, vai dar integral de volume na região vai dar a equação de Poisson, é menos 1 sobre epsilon, integral nessa região de ρ dV, né? Ora, isso aqui vai dar a carga envolvida pelo cilindro. Bom, quem é a carga envolvida pelo cilindro? É a densidade de carga linear vezes o comprimento, certo? Que é constante a densidade de carga, né? Então, isso aqui vai dar lambda, comprimentozinho do cilindro, sobre epsilon. Mesmo sem saber que é a densidade volumétrica, eu sei que a integral dela dá a carga total. O que importa saber é isso, certo? E eu sei a densidade linear. Essa densidade linear é lambda, é uniforme da lambda L sobre epsilon. Aqui, mais uma vez, isso aqui é a integral do divergente do gradiente, eu fiz agora há pouco, né, vai dar o fluxo
na superfície cilíndrica, tem nas tampas do cilindro também, mas o gradiente é radial, né? Então, só pega a superfície cilíndrica, tá certo? Tem uma componente que é AR, d sigma R, gradiente na direção radial, mais uma componente das tampas, que é na direção Z, que não existe, uma vez que φ só depende de R, né? Isso aqui vai dar produto escalar com AR, dφ dr, tudo isso calculado, né? Isso aqui tudinho calculado aonde? R igual a, está aqui, R0. Tá? A R escalar R na 1, o elemento de área do cilindro lateral, superfície lateral. É R0, que é o raiozinho de cilindro, né? R0, dφ, então d sigma radial em R0, né? Vai dar R0 dφ e um comprimentozinho que é dz, certo? Dz. Isso aqui vai dar integral dupla 0 a 2π de R0 dφ, integral axial de 0 a L, que é o comprimento do cilindro, certo? dφ dr aqui, bom, dφ dr está aqui, ó. dφ dr é igual a B sobre R, e R igual a R0, B sobre R0. Isso vai dar o quê? Lambda L sobre epsilon. Né? Então, R0 aqui cancela. Daqui dá 2π. Isso aqui dá L, né? Vezes B. E nessa história o L vai embora. Você fica com B igual a lambda sobre 2π epsilon. Determinou a segunda constante. Solução, né? Duas equações, uma delas A mais B log de A igual a zero, a segunda deu a solução direta para B. E com essa solução para B, eu determino A, né? A igual a menos B logaritmo de A. Certo? B está aqui, então o A vai ser menos lambda sobre 2π epsilon logaritmo de A. Certo? Então, o que é o potencial, né? A mais B log de R, A está dado e B está dado. Então, o potencial vai dar A mais B, que é isso aqui, ó, log de R. Ou seja, combinando os dois, você tem a solução final, né? Logaritmo de R sobre A. Né? Então, o potencial tem uma singularidade no eixo Z, porque é log de zero, né? E em E igual a A, isso aqui dá zero. Potencial logarítmico, né? Isso aqui dá um campo que, né? É igual a... Isso aqui tem um sinal errado aqui, não? Tem um sinal errado aí. Vamos ver direitinho aqui, tá certo? Acho que eu calculei errado. Ah, é menos lambda... Aí faltou... Ó, isso aqui está errado, tá certo? Acabei perdendo o sinal aqui, ó. Menos, né? Então dá tudo errado aqui, peraí. Menos. Então B é menos lambda L. Menos. E o A é mais, né? Porque A é menos B log de coisa, né? A é igual a menos B log de A, então menos dá mais. Que deu mais, certo? Então esse é o erro. Então aqui é mais, e aqui... Aqui é menos, né? Ao contrário.
menos, né? Isso é log de A sobre R, na realidade. Faz sentido, tá certo? Por quê? Vamos ver já por quê. Porque R é sempre menor que A, log de um número maior que 1 é sempre positivo. O potencial é positivo, né? Se a carga é positiva, o potencial ele vai diminuir para zero de um valor positivo. Máximo, infinito, né? No eixo Z, ele vai cair para zero, certo? Tanto é que o campo ele deve ser menos o gradiente, tá certo? Aqui é a derivada de log. A derivada disso dá zero, a derivada disso dá 1 sobre R, com menos gradiente dá mais. Então, o campo vai dar aquele valor que a gente já sabia, né? O campo de uma linha de carga, 2π R a R, né? O campo aponta da linha de carga para o eletrodo, certo? Se lambda for positivo, né? Que tem cargas positivas, né? E ele termina em cargas negativas no eletrodo, né? Na superfície cilíndrica, certo? Então, mais um exemplo em que você resolve a equação de Poisson, né? No fundo, certo? Com a densidade de carga meio estranha, né? Que a linear não é volumétrica, mas existe uma densidade volumétrica que está embutida aí, que a gente não falou qual era, certo? A gente integrou para poder saber que era o resultado, né? Existem algumas nuances importantes que a gente precisa falar aqui, né, quando você lida com a equação de Poisson, tá certo? Um exemplo é esse aqui, ó. Suponha que você tem um plano de carga infinito, com densidade de carga constante, ρS igual a K. Né? Esse problema a gente conhece a solução, só o plano, né? É um campo constante. Né? ρS sobre 2ε0, o campo que aponta no sentido Z. Tá? Bom, a gente agora vai meter aqui dois eletrodos e vai forçar que o potencial seja V1 num deles e V2 no outro. Tá? Dois condutores. Tá? Como é que resolve esse problema agora? Certo? Não é tão fácil de resolver usando a solução integral. Certo? Mas pela equação de Poisson fica mais fácil. Né? É importante observar que existe uma densidade de carga volumétrica aqui, tá certo? Que a gente está dizendo que existe uma carga, né? Só que essa densidade a gente não sabe qual é. É uma função que é zero em todo espaço e só não é zero em Z igual a zero. Então, a gente não precisa saber quem é essa densidade, precisa saber só a densidade de carga superficial, que é K, com o peso quadrado. Tá? Então, observe, né? O fato de haver essa carga aqui faz com que a solução do lado 1 seja diferente da solução do lado 2. Por quê? Né? Pelo seguinte, se eu usar uma função única para descrever o potencial valendo daqui para cá, quer dizer que essa função única, uma função que só tem uma expressão, tem derivada contínua, tá certo? Em relação a Z, por exemplo. Né? Uma função regular, uma função normal, a derivada é contínua em todos os pontos, né? Função física, né? Aqui está a função, certo? A derivada em qualquer ponto é contínua, inclusive ali naquela transição do lado de baixo para o lado de cima. Suponha que a transição seja aqui, né? Se eu usar uma função única φ e resolver a equação para essa função única, ela tem que ter derivada contínua naquela região. No entanto, nós sabemos que o D normal vou fazer só uma coisinha rápida aqui. Close. Tem umas coisas aqui, uns lixos aqui, né? Deixa eu apagar tudo aqui para não ficar lento, certo? Apagar tudo aqui. Eu vou salvar. Deixa isso aqui mais lento, né? Nesse momento aqui. Vou apagar tudo.
Ok. Pronto, acabou. Deixa eu salvar isso aqui. Muito bem. Então, o que acontece? Né? A gente está falando dessa questão. Eu não posso usar uma função só. Você tem, toda vez que você tem uma superfície carga, né, separando, tem dois lados e no meio uma superfície de carga. O que acontece? O que nós sabemos? Condição de contorno, né? D2, nesse caso específico do nosso caso, né? DZ do lado 2 menos DZ do lado 1, né? É igual a densidade de carga superficial, que é K, né? Isso é condição de contorno, né? O D normal é descontínuo por uma quantidade que é a densidade de carga superficial. Ora, isso aqui é proporcional ao campo elétrico. D igual a epsilon E, né? Isso aqui dá, no caso, é um meio de permissividade de epsilon zero, né? Então, epsilon vezes E dá D, né? Botei o epsilon aqui embaixo. Mas quem é? Derivado em relação a Z, né? Menos, certo? Do lado 2, né? Em Z igual a zero, tá certo? Do lado 1, em Z igual a zero. Tudo em Z igual a zero, igual a... Isso aqui é menos definido, então é menos K sobre epsilon zero. Certo? Então, é isso que nós temos aqui, tá certo? Ora, se eu descrever o problema por uma função única, essa função única tem que ter derivada contínua, certo? Mas essa condição de contorno diz que a função φ ela tem derivada descontínua em Z igual a zero. Você do lado de cima a derivada lá de baixo, calculando em Z igual a zero, dá uma diferença. Então, quer dizer que a função potencial, apesar dela ser contínua, certo? Ela tem derivada descontínua. Aqui é uma derivada que é outra, certo? Tem alguma coisa assim, por exemplo, algo assim, certo? Essa derivada é uma, aqui é outra, né? Então, são duas funções que precisam ser utilizadas para descrever o problema. Ou seja, o que acontece? Toda vez que você tem uma superfície de carga separando, por causa das condições de contorno, eu tenho que quebrar o problema em dois. Do lado 1, de cima, minha solução eu vou chamar de φ1. Certo? Uma solução geral aqui. Do lado 2, chamar de φ2. Ambas satisfazem uma equação semelhante, né? Laplaciano de φ é zero aqui, né? Por que não fazer somente para um lado? Já que eu fico pensando, se eles são separados por um plano, eu vou ter a mesma distribuição, assim, eu vou ter o mesmo campo potencial de um lado e do outro. Se eu calculasse por um lado... Só que você vai ficar sem determinar as constantes completas. Quem é o potencial aqui, você sabe? Em Z igual a zero. Não, o potencial. A função escalar potencial é quanto? Aqui ela vale V1, eu sei. E aqui em Z igual a zero, vale quanto? Eu não sei, eu não dei. Só dei a densidade de carga superficial. Se eu soubesse o potencial aqui e aqui, daí eu resolver o problema aqui, independente de saber o que está acontecendo aqui embaixo. Posso mexer o que eu quiser aqui, fazer qualquer coisa. Se o potencial estiver amarrado aqui e aqui, eu resolvo só aqui, certo? Mas eu não sei o potencial aqui no meio. Né? Então, eu tenho que resolver o problema como um todo, né? E aqui no meio eu só sei que tem carga distribuída. Tá? É por isso que a gente faz isso, senão a gente resolvia direto, né? Então, vamos lá. Então, aqui é φ1, aqui é φ2. Aqui a densidade de carga volumétrica é zero, né? Aqui também. Então, Laplaciano de φ igual a zero na região Z diferente de zero. Ou seja, a equação é a mesma, mas são funções diferentes, certo? Por quê? Porque a derivada normal é descontínua em Z igual a zero. Não posso usar uma função só. Né? Aqui está a explicação, certo?
Bom, por simetria, né? O potencial não depende de y e não depende da coordenada que sai do quadro, que é x, porque tem simetria de translação. Uma direção y e x, o potencial depende só de z. Né? Então, a equação de Laplace agora vira, quando o potencial é uma função só de z, né? O Laplaciano de φ vira o quê, né? Derivado só em relação a z, derivada segunda. d2φ dz2 igual a zero. Essa equação de Laplace para quando o φ depende de uma variável cartesiana tradicional. E essa solução, se você integrar, vai dar a função linear, né? Aquela que derivada segunda dá zero. Então, se o potencial derivado de uma coordenada depende só de uma coordenada retangular, x, y, z, é a função linear dessa coordenada. Né? Da forma AZ mais B. Essa é a solução geral, tanto embaixo quanto em cima, só que a gente vai usar soluções mesma forma, mas constantes diferentes, porque eu não posso dar a mesma solução, devido àquele problema de descontinuidade derivada, senão eu usava uma solução só. Tá? Então, do lado de cima, a gente usa, né, para z maior que zero, chama de φ1, né? E para z menor que zero, chama de φ2. Só muda o que? As constantes. A forma é a mesma, não mudou nada a forma, mas são constantes diferentes. Então, nós temos quantas constantes agora? 4. Precisa de quantas equações? 4. A gente vai. Em z igual a d, a solução que vale é essa, né? Ou seja, em z igual a d, que é aqui, ó, z igual a d, o potencial está amarrado a V1. Tá? A1D mais B1 igual a V1. Em z igual a menos 2, eu uso a solução de baixo. Aqui embaixo, φ vale V2. Tá? Então, você tem aí z igual a menos d, z igual a menos d dá menos a2d mais b2 igual a v2. Em z igual a zero, bom, aí você tem, o potencial é a função única, né? Então, o potencial aqui é calculado, se for por φ1, dá um valor, se for por φ2, tem que dar o mesmo valor. O potencial é único. Então, φ1 em z igual a zero, que dá b1, é igual a φ2 em z igual a zero, que dá b2. Né? B igual a B2, terceira equação. E a última equação é aquela que eu acabei de falar, certo? Descontinuidade na derivada. Aqui é dφ2, aliás, dφ1 dz menos dφ2 dz igual a menos k sobre ε0. A condição de contorno é essa. Ó. Derivada da função de cima, que é 1, que eu chamei de 1, né? Em z igual a zero. É a descontinuidade, né? Menos dφ2 dz em z igual a zero, igual a menos k sobre ε0. Né? De onde vem isso? Condição de contorno para D, né? D normal é descontínuo. A gente chegou nessa equação. Certo? Isso equivale a integrar em torno do plano z igual a zero, a mesma coisa. Né? Usando o teorema de Gauss, é isso aqui. Ora, dφ dz é igual ao coeficiente A, né? Isso aqui vai dar A1. dφ2 dz vai dar A2. A2 derivado de B dá zero, né? Então, A1 menos A2 igual a menos K sobre ε, que é a última equação que faltava, né? Então, você obtém essas equações que a gente tem aqui nas notas, né? Que é essa última aqui, certo? Essas são as condições, né? Essa é a descontinuidade derivada que dá essa equação que eu acabei de derivar. Certo?
Bom, deixa eu saber como é que eu cheguei nisso aqui. A1 menos A2 dá essa, né? A1 mais A2... Bom, isso aqui é o resultado depois de resolver. Bom, enfim, temos um sistema de 4 equações a 4 incógnitas, né? Essa aqui é a última equação. 1, 2, 3 e a quarta é essa, certo? Resolvendo o sistema 4x4, né? Como B1 igual a B2, é isso aqui, ó, na realidade. B1 igual a B2, certo? Se eu subtrair essa dessa, então isso aqui cancela. Daí fica A1 mais A2 vezes D igual a V1 mais V2. Aliás, se eu subtrair essa V1 mais V2, é por isso que deu essa equação aqui. E aqui é fácil de resolver, né? Se eu somar, eu tenho A1, certo? Se eu subtrair, eu tenho A2, né? A gente obtém as constantes. Calculadas as constantes, você joga A1 e A2 para determinar B1 e B2, certo? Aqui está as soluções. B1 igual a B2, e A1 e A2 têm esses resultados. E daí você tem essas soluções, certo? Então, agora expressas em termos dos parâmetros, né? Potencial do eletrônio de cima, potencial do eletrônio de baixo, a densidade de carga superficial, né? E a distância entre os dois eletrodos, certo? Bom, e daí você calcula o campo elétrico, né? Eu só vou calcular para mostrar aqui umas características interessantes do resultado, certo? Depois a gente vai ver, bom, eu poderia ter resolvido direto, né? Mas a gente está fazendo por equação diferencial. Bom, E é menos gradiente de φ, que dá menos dφ dz, essa derivada aqui vai embora, certo? Isso aqui sai, né? Esse termo aqui. Menos dφ dz dá o coeficiente com sinal negativo, né? Então, menos isso, K fica na frente aqui. K sobre epsilon zero. Isso aqui muda de sinal. E na região de baixo, fica menos K sobre epsilon zero e menos V1 menos V2 sobre D. Né? Então, observe, né? O campo, vamos assumir K positivo. Esqueça isso aqui por enquanto, certo? Se não existisse esses eletrodos, isso aqui não existia, tá certo? Se não tivesse eletrodo, se estivesse livre, então o campo seria o quê? K sobre epsilon zero para cima ou para baixo. Que é o campo de um plano infinito, certo? Plano infinito, na verdade é 2, né? Então, K sobre 2 epsilon zero. É a densidade de carga sobre 2, né? Para cima ou para baixo. Aqui tem a carga positiva, né? Então o campo aponta para cima ou para baixo, certo? O campo só da carga de superfície K, né? Ele é K sobre 2 epsilon zero para cima, só ele. E menos K sobre 2 epsilon zero aqui, né? Aponta para baixo. Por isso tem um sinal negativo. Então, só devido à carga de superfície, a contribuição é essa aqui, ó. Tá? E tem um termo adicional, que é esse campo, que aponta para baixo, né? Tá certo isso aqui? 9,2 sobre D. Nossa, tem um erro aqui. Isso aqui está errado, eu acho. Deixa eu ver aqui. Espera aí, vamos só um minutinho. Não, isso aqui está errado. Isso aqui é... Veja, este aqui dá menos... Esse menos aqui, o menos está dando mais. Isso aqui é para ser mais, tá certo? Tem um erro aqui, né? Então, observe que essa contribuição aqui é igual a essa, nos dois casos. Esse campo aqui, suponha que V1 maior que V2. Então, esse campo aponta para onde? Para baixo, né? Que é negativo, né? Esse aqui também aponta para baixo. Esse aqui é um campo zero, ou seja, o campo é o campo da densidade de carga superficial, que é do lado de cima aponta para cima, do lado de baixo aponta para baixo, mais um campo adicional é zero, que é esse campo aqui, ó. Tá? Quem é esse campo, né? Certo? Agora está certo, né? Esse aqui está errado. Está errado de novo. Essa outra expressão aqui está errada também. Isso aqui é mais. Mais, certo? É o campo da carga de superfície, mais um campo constante, é zero. Esse campo constante é um campo que, se V1 maior que V2, é um campo que vai do eletrodo de cima para baixo. Tá?
Então, ou seja, qual é o resultado do problema, na realidade? Né? A gente resolveu o problema usando a equação de Poisson. Né? Mas o campo é a soma do campo da superfície de carga mais o campo dessa diferença de potencial aqui, ó, para baixo. Estou botando para baixo assumindo V1 maior do que V2, essa hipótese aqui, tá certo? Então, o campo aqui dentro é constante, é o campo dessa placa, tá certo? Acima faz isso, abaixo faz isso, né? O campo da carga, mais um campo fixo, que é o campo só do eletrodo, superposição mesmo, certo? Não podia ter resolvido por superposição. É o campo dessa placa, dessa superfície de carga, mais o campo desse sistema de eletrodos, que estão a uma diferença potencial V1 menos V2, e o campo é V1 menos V2 sobre a distância, que é 2D. Observe, né? V1 menos V2 sobre 2D, que é o campo que aponta para baixo. Tá? Né? Tudo faz sentido aí. Né? Muito bem, todos os exemplos até agora são com distribuições que não são volumétricas, né? Vamos fazer mais um, para ilustrar assim. Bom, aí tem algumas propriedades, né? Você pode calcular, por exemplo, qual é a carga que está aqui, tá certo? Suponha que isso aqui seja mais, né? Ele não sabe, depende, né? Tem uma carga de superfície aqui, que depende de quem é maior, o campo verde ou o vermelho, né? Aqui em cima, certo? Se o verde for maior que o vermelho, é porque o campo total está para baixo, né? E a carga é positiva, certo? Se o campo vermelho for mais forte do que o verde, a carga tem que ser negativa. Aqui o vermelho prevalece. Então seria negativa a carga. Então o campo teria total resultante para cima, chegando numa carga negativa. E daí ele pode calcular a carga induzida, né? É só calcular a projeção de D no eletrodo. Por exemplo, no eletrodo superior, D normal para fora do eletrodo. Para fora do eletrodo é menos AZ. Né? É só calcular o menos epsilon, menos E, né? Menos EZ e Z igual a D, tá certo? Isso aqui vai dar 1, né? Vai dar K sobre 2 epsilon 0 menos isso aqui, certo? Então, é a diferença disso menos isso. Né? Então, a carga sobre epsilon 0, né, no caso. Né? Então, aqui tem, por exemplo, a densidade de carga depende do sinal disso aqui, certo? Isso aqui positivo, carga positiva embaixo, no meio, mas depende de quanto é que vale isso aqui, certo? Ou seja, depende de quão forte é o campo é zero. Quem prevalecer que vai dizer o sinal dessa carga. Por exemplo, se as tensões são iguais, o campo é 0 a 0. Né? Se você tem um eletrodo a V volts aqui a V volts, não tem campo devido a não tem diferença potencial. Não tem campo é zero. Né? Então, você tem aí só o campo da superfície e a densidade superficial de carga vai dar só menos K sobre 2. Ou seja, se isso aqui é um eletrodo ou aterrado, tá certo? Ambos aterrados ou ambos ao mesmo potencial, você induz, aqui é K coulomb por metro quadrado, você induz K sobre 2 aqui, menos K sobre 2 aqui, menos K sobre 2 por metro quadrado e menos K sobre 2 coulomb por metro quadrado aqui. Lei de Gauss, né? Carga total, se você envolve todo mundo, dá zero. Certo? Né? Bom, temos mais 2 exemplos para fazer, certo? Mais um exemplo, né? Suponha que você tem aí uma casca de raio A, certo? Com carga uniformemente distribuída na superfície, casca esférica. Mais uma vez, né? A solução geral aqui vai ser uma, aqui vai ser outra. Por quê? Porque tem a descontinuidade de derivada normal do potencial aqui na superfície. A condição de contorno, D2 menos D1 normal igual a carga de superfície. Então, suponha que a carga de superfície seja K por metro quadrado. Então, do lado de fora, Laplaciano de Phi vale chamar de Φ2, né? Do lado de fora chamado Φ2,
vale zero, porque não tem ρ volumétrico. Aqui também, Laplace de φ1 vale zero. Já sabemos a solução geral da equação de Laplace esférica quando o potencial só depende de R. Né? Então, a solução geral é A mais B sobre R dentro e A mais B sobre R fora, só que as constantes são diferentes. Certo? Então, observe, eu não assumo nada aqui dentro, certo? Eu assumo essa solução aqui e a gente vai resolver. Só tem uma solução por unicidade, né? Então a gente vai ter uma solução só. Bom, primeira consideração, se R tende a infinito, vamos admitir o potencial K é para zero. Então, R tende a infinito, isso aqui vai embora. Então, conclusão, A2 igual a zero. Né? Então, veja, mais uma vez, eu preciso de 4 equações. Tá? Primeira equação é essa aqui. Ó. Segunda consideração, potencial na origem, ele é finito. No entanto, tem uma função aqui, desculpe, é A1, né? Que é a função sobre R. Em R igual a zero dá infinito, né? Então, eu tenho que impor que essa constante seja nula. Segunda equação. Terceira é a continuidade do potencial em R igual a A. φ1 igual a R igual a A igual a φ2. Né? Como eu já tenho algumas coisas, isso aqui não existe, né? Aliás, isso aqui não tem, certo? Esse termo não tem. Esse termo não tem, porque isso foi no infinito, isso aqui foi na origem, né? Então, você tem A1 igual a B2 sobre A, né? Que é essa equação aqui, certo? R igual a A. Terceira equação, certo? Né? Ó, equação 1, equação 2, equação 3. Quarta equação é que o D normal é descontínuo por uma quantidade que é a densidade de carga superficial. E essa condição dá a descontinuidade que eu falei, né? Da derivada. Né? dφdr calculado do lado de fora, menos dφdr calculado do lado de dentro, dá uma descontinuidade. Né? Essa é a última equação, equação 4. Então, se eu vier para cá e calcular as derivadas, né? Vamos lá. Derivada disso aqui dá zero, né? Derivada de 1 sobre R dá menos 1 sobre R2. Né? Então, aqui, ó, deu menos B2 sobre R2 sobre A2, aqui embaixo, né? Igual a menos K sobre Y0, menos cancelou. Daí você vem com o A veio para cá, você calculou A2 direto. E dado B2, aliás, você calculou B2 direto, dado B2, você obtém quem? A1. Certo? Então, resolvemos o problema. Potencial dentro e fora. Dentro é quem? Uma constante. A região todinha, R menor ou igual a A, é uma equipotencial. Faz sentido? Faz. Não tem campo elétrico aqui dentro. Certo? Se o potencial variasse aqui dentro, tinha um campo aqui dentro. Gradiente potencial. Não tem variação de potencial, não tem campo. É igual a zero dentro da região esférica. Não tem linha de campo que saindo daqui, porque não tem onde chegar, né? Só tem carga positiva, não é isso? Não tem como ela sair e chegar em algum lugar. É igual a zero. Do lado de fora tem atividade elétrica, certo? Do lado de fora é só obter a solução, ó. B2 sobre R, B2 foi calculado, gradiente, menos gradiente vai dar o campo no exterior. Aqui é a solução φ2, aqui está o campo de uma caixa esférica de densidade de carga superficial. É claro que eu podia ter usado a lei de Gauss e obtido esse resultado, certo? Tranquilamente, né? Mas só para mostrar como é que a gente faz usando equação diferencial, né? Bom, e finalmente um problema que é difícil resolver por integração, mas que é super fácil resolver por lei de Gauss ou por equação de Poisson. Que é esse problema aqui, certo? Mais uma vez, nós temos agora uma região, realmente nós temos carga de volume. É o primeiro problema que a gente está resolvendo hoje, em que você tem carga de volume. Uma esfera uniformemente carregada com densidade de ρ0.
Dentro a permissividade é epsilon zero, do lado de fora é epsilon, tá? Diferente de epsilon zero. Certo? Mais uma vez, as equações diferenciais que descrevem o problema, tanto aqui quanto aqui fora, são diferentes agora. Aqui fora, ρ igual a zero, certo? Então, Laplaciano de φ, chamado de φ2, igual a zero. Aqui dentro já é outra história. Laplaciano de φ1 vale menos ρ sobre epsilon. Né? Então, Laplaciano de φ2 igual a zero. φ2, aqui fora, a solução geral, já fizemos várias vezes, né? Dá A mais B sobre R. Né? E falta agora resolver dentro, né? Então, vamos trabalhar aqui fora, para a gente ver com calma. Certo? Então, dentro, a gente tem Laplaciano de φ1, uma menos ρ, que é constante, né? Sobre epsilon zero. Tá? Ora, isso aqui vai dar 1 sobre R2 ddr R2 dφ1 dr. O que eu faço aqui? Multiplicamos os membros. É isso aqui, tá certo? Daí eu vou fazer a primeira integração, né? Integral de R2 dá R3 sobre 3. Você vai ficar com R2 daí tem uma constante que aparece aí, vou chamar a mesma constante aqui das notas, mais menos B1, tá certo? Chamar assim, menos B1. Daí agora, se eu venho aqui e passo o R2 para cá, né? Vai ficar R3 sobre R2 dá R, né? E aqui vai ficar menos B sobre R2. Integro mais uma vez, daí eu obter a função φ1. Integral de R dr vai dar R2 sobre 2, vai dar menos ρ0 R2 sobre 6 epsilon 0. Menos 1 sobre R2 dá 1 sobre R, mais B1 sobre R, mais uma constante, A mais B sobre R. Ou seja, então observe a solução, né? A solução da equação de Poisson deu a solução homogênea, que é essa aqui, A mais B sobre R, né? Mas a solução particular, que depende de quem? Da densidade de carga. Certo? Então, essa é a solução geral. Tem duas incógnitas, que A e B. Do lado de fora também, né? Duas incógnitas, A2 e B2. Tá? Então, precisamos de 4 equações, A1, B1, A2 e B2. Daí, você tem aí as 4 condições. Potencial para R muito grande, vamos admitir que seja zero. Se não for, por exemplo, se for V0, tá certo? A gente tem que botar igual a V0. A gente vê o que acontece, certo? Mas vamos assumir que seja nulo, né? Faz mais sentido, né? O efeito elétrico desaparece no infinito, você diz que o potencial dá zero. Bom, o potencial dentro da esfera, ele é finito na origem, porque essa carga não tem carga pontiforme nesse problema, né? Aqui não tem uma carga pontiforme, tem uma carga distribuída, mas não tem uma carga localizada. Então, o potencial não vai explodir em R igual a zero, ou seja, esse termo aqui deve sair. B1 igual a zero.
Continuidade potencial em R igual a A. Certo? E aí, aquela condição, a quarta equação é D normal é descontínuo, né? Em R igual a A. Ou seja, isso implica nessa condição aqui. Isso aqui está errado. Ah, não, desculpe. O D normal é descontínuo na superfície R igual a A, né? Se tiver carga de superfície, certo? Esse problema não tem carga de superfície. Tem carga distribuída num volume. Não tem uma carga aqui sozinha, isolada na superfície, certo? Ela está distribuída, né? Se eu botasse aqui, pintasse com a tinta metálica, certo? Se eu pintasse aqui com a tinta metálica, e daí eu venho aqui com um eletrodo, aplico V volts, talvez, certo? Daí eu vou carregar essa superfície com carga de superfície. Mas não é o caso presente, certo? Eu não tenho essa carga de superfície, tenho carga de volume. É uma região de carga espacial, ocupa o volume, não tem carga de superfície. Ou seja, a condição de contorno também é derivada, epsilon vezes a derivada, né? Dentro D é epsilon E, então D normal do lado de dentro é igual a D normal do lado de fora, que é epsilon 0 E, né? Quarta equação, certo? Bom, aí tem um certo trabalho, não tem um certo trabalho, é fácil resolver, mas ele vai resolvendo as equações, e aí você obtém as quatro constantes, né? Não tem nenhuma dificuldade de calcular, certo? Esse é o resultado, né? O campo dentro, quadrático, certo? Aquela constante que explodia não tem, não sobre R, né? Tem uma constante, mas a função quadrática, e o campo fora, né? Varia com sobre R. Observe que na origem o potencial tem um valor constante, que é esse valor aqui. Ó. Tá? Se quiser calcular os campos, você tem o campo é igual a menos gradiente de φ, derivado da função R2 dá 2R, né? Então da função linear dentro. Então o campo aumenta, né? De 0 até o valor máximo na superfície e cai como sobre R, em R igual a A. A partir de R igual a A. Então, aí a gente resolveu, né? Resolvemos os campos. Se o elétrico fora do... Não, é permissível, fora da esfera, fosse a zero também, não era modificado, né? Se fosse epsilon 0 fora, o zero de fora é epsilon, eu falei, né? Bom, daí você botava aqui, epsilon 0, certo? Não tem problema nenhum. Daria 3, isso aqui é um 6, né? 3 epsilon 0 sobre epsilon 0, né? Daria 3 sobre epsilon 0. Esse epsilon 0 fica comum aos dois casos, né? Daí fica isso, certo? Do lado de fora fica epsilon 0 aqui, só isso. Não tem nenhum problema. Certo? Bom, a gente vai parar por aqui, porque é o que a gente tem para hoje, tá certo? Tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida, alguma coisa? Então tá bom. A questão da densidade volumétrica. Certo. Porque o zero, a gente toma ele para obter em qualquer ponto do espaço. Né? Nesse exemplo, por exemplo, suponha que eu tivesse feito assim, ó. Vou dar um exemplo aqui, tá? Nesse caso, você tem dentro da esfera uma densidade constante, né? Não varia. Suponha que eu fizesse assim, bom, vou fazer só aqui, só ilustrar o exemplo, né? Suponha que a densidade de carga na região R menor ou igual a A fosse uma função que varia com R, né? Como é que fica o problema? Bom, então você vai e resolve. 1 sobre R2 DDR R2 dφ1 dr é igual a função densidade. É menos ρ0, né? Sobre epsilon, né? Sobre epsilon 0, no caso. Daí a gente vai, multiplica por R2, vai ficar R3, né? Integra, certo? Vou integrar aqui já, direto. Vamos ver aqui. Integrou, né?
Daí vai ficar R4 sobre 4, certo? Né? Integral de R3 é R4 sobre 4. Daí mais uma constante, vou botar aqui menos B1. Daí divide por R2. Aqui vai dar R2, né? E aqui vai ficar R2. Daí, se eu integrar, agora vai dar quanto? Φ1 vai dar R3 sobre 3, vai dar menos ρ0 R3 sobre 12 ε0A, né? E aqui vai dar mais A1 mais B1 sobre R. De novo, solução homogênea, solução particular que mudou agora porque agora virou R3, né? Quando era constante, a densidade era R2. Agora é uma função cúbica. Né? Então, a mesma coisa. 4 constantes. Aqui tem duas constantes lá de fora, resolve. Certo? Ok.